Era inverno de 1457. No convento agostiniano de Cássia, as freiras se reuniram ao redor de uma cama onde jazia uma religiosa de 76 anos, consumida pela doença. Seu corpo estava imóvel, mas seus lábios sussurravam preces ininterruptas. De repente, algo extraordinário aconteceu. Um perfume intenso de rosas invadiu o dormitório. Era janeiro, tempo de neve e gelo na Itália. Mas ali, naquela cela fria, o aroma das flores de maio encheu o ar. As irmãs olharam para a janela e viram uma roseira florida, impossível, brotando em pleno inverno. Aquela mulher que morria era Rita. E Deus naquele instante revelava ao mundo quem ela realmente tinha sido. Uma alma que floresceu no deserto da dor, que transformou espinhos em rosas, que fez do impossível a sua missão. Esta é a história de quem ensinou à igreja que nenhuma causa está perdida quando se tem fé. Rita nasceu em 1381, numa pequena aldeia chamada Roccaporena, perto de Cássia, na Itália Central. Eram tempos violentos. A região era devastada por guerras entre famílias rivais, vinganças de sangue, ódios que se transmitiam de pai para filho. Seus pais, Antônio e Amata Lotti, eram conhecidos como pacificadores de Cristo. Viviam da terra, mas dedicavam-se à reconciliação entre inimigos, movidos pela fé profunda e pela caridade. Mas já no berço, Deus anunciou que aquela criança não seria comum. Certa tarde, enquanto Rita dormia no campo onde os pais trabalhavam, um enxame de abelhas brancas apareceu. As abelhas entraram e saíram da boca da menina, como se estivessem tecendo favos de mel entre seus lábios. Os pais ficaram aterrorizados e correram para espantá-las. Mas as abelhas não picaram Rita, não lhe fizeram mal algum. Apenas pousavam delicadamente em seu rosto, como se a estivessem abençoando. Um camponês que trabalhava próximo, ferido na mão por uma foice, testemunhou o prodígio, e quando tocou a mão ferida na boca da menina, a ferida fechou-se instantaneamente. Era o primeiro sinal. Aquela menina seria fonte de doçura e cura para muitos. Rita cresceu nesse ambiente de oração e paz. Desde pequena, sentia o chamado à vida religiosa. Queria entregar-se a Deus, viver só para Ele. Mas seus pais, já idosos, arranjaram-lhe um casamento. O noivo chamava-se Paulo Mancini, um homem de temperamento explosivo, violento, envolvido nas vinganças que dilaceravam a região. Rita tinha apenas 14 anos quando se casou. E ali começou o seu calvário silencioso, o encontro com o sobrenatural. Durante 18 anos, Rita viveu ao lado de um homem que a maltratava. Paolo era agressivo, infiel, perigoso, mas ela nunca respondeu com ódio. Rezava, jejuava, oferecia cada humilhação a Cristo. E aos poucos, pelo poder da oração e da mansidão, o coração de Paolo começou a mudar. Ele se converteu, abandonou a violência, voltou-se para Deus, mas a conversão chegou tarde demais. Os inimigos da família Mancini não esqueceram, e numa noite de 1416, Paolo foi assassinado numa emboscada. Rita ficou viúva, com 2 filhos adolescentes. A dor de Rita não estava apenas na perda do marido, estava no que veio depois. Seus 2 filhos, Gian Giacomo e Paolo Maria, juraram vingança. Queriam matar os assassinos do pai. E Rita, que havia passado a vida inteira pregando o perdão, viu-se diante do pior pesadelo: ver seus próprios filhos cometerem um homicídio e perderem a alma eternamente. Ela rezou como nunca havia rezado. Implorou a Deus e fez uma oração que poucos teriam coragem de fazer. Senhor, se for preciso, tira meus filhos desta vida antes que eles manchem as mãos com sangue inocente. Prefiro perdê-los na terra a vê-los condenados para sempre. Deus ouviu. Pouco tempo depois, os 2 rapazes adoeceram. Uma febre misteriosa os consumiu rapidamente. Mas antes de morrer, ambos se arrependeram, perdoaram os inimigos, reconciliaram-se com Deus e partiram desta vida em estado de graça. Rita enterrou seus filhos com o coração despedaçado, mas em paz. Ela havia entregado tudo: marido, filhos, futuro. E então Rita fez algo que deixou todos sem palavras. Ela procurou os assassinos de seu marido, visitou-os, falou com eles e lhes ofereceu perdão.
Mais do que isso, quando membros daquelas famílias adoeceram, foi Rita quem cuidou deles, levando comida, remédios, consolo. Trabalhou incansavelmente para reconciliar os clãs rivais. A viúva e mãe das vítimas tornara-se instrumento de paz. E aos poucos, pelo seu exemplo, a vendetta que ensanguentava a região começou a se desfazer. Agora, aos 36 anos, completamente só, Rita ouviu novamente o chamado de Deus. Ela queria entrar para o convento agostiniano de Cássia, mas havia um problema. A regra da ordem proibia a entrada de viúvas. Rita bateu à porta do mosteiro 3 vezes. 3 vezes foi recusada, mas ela não desistiu. Rezou aos seus santos protetores, João Batista, Agostinho e Nicolau de Tolentino. E numa noite, aconteceu o milagre. Rita estava rezando em sua casa quando sentiu uma presença. 3 figuras luminosas apareceram diante dela. Eram seus santos. Sem dizer palavra, eles a conduziram até o convento através de portas trancadas, muros altos, impossibilidades humanas. Quando as freiras acordaram na manhã seguinte, encontraram Rita ajoelhada na capela, rezando. Ela havia entrado sem que ninguém abrisse as portas. As religiosas compreenderam. Aquilo era sinal de Deus. E, finalmente, acolheram Rita entre elas. Dentro do convento, Rita floresceu. Viveu na obediência perfeita, na humildade radical, na oração incessante. Cuidava dos doentes, servia as irmãs, jejuava com rigor. Mas as superioras, desconfiadas de sua condição de viúva, queriam testar a profundidade de sua obediência. Um dia, a Madre Superiora chamou Rita e lhe deu uma ordem estranha. Vá ao jardim, arranque aquela vara seca que está ali, plante-a na terra e regue-a todos os dias. Rita olhou para a vara. Era um pedaço de madeira morta, ressecada pelo sol, sem vida alguma. Qualquer pessoa teria questionado: para que regar algo que jamais brotará? Mas Rita não questionou. Tomou a vara, plantou-a no jardim e todos os dias, fielmente, regava aquele tronco morto. As outras freiras riam dela. Diziam que estava perdendo tempo, mas Rita continuava em silêncio obedecendo. Passaram-se meses e então aconteceu o impossível. A vara começou a brotar, folhas verdes surgiram do tronco seco, raízes se aprofundaram na terra. E em pouco tempo, aquela vara morta tornou-se uma videira vigorosa, cheia de frutos. A videira existe até hoje no convento de Cássia. Mais de 500 anos depois, um testemunho vivo de que a obediência, mesmo quando parece absurda, pode fazer florescer o que estava morto. Mas a devoção mais profunda de Rita era ao Cristo crucificado. Passava horas diante do crucifixo, meditando na paixão do Senhor. E foi diante daquele Cristo que, em 1442, aconteceu o milagre mais impressionante de sua vida. Era Sexta-feira Santa. Rita assistia a uma pregação sobre a paixão de Cristo. O frade falava da coroa de espinhos, dos cravos, da lança. Rita sentia cada palavra como fogo na alma. Quando voltou para sua cela, ajoelhou-se diante do crucifixo e fez uma oração audaciosa. Senhor, deixa-me participar da tua dor. Dá-me ao menos um dos espinhos da tua coroa. De repente, um dos espinhos do crucifixo desprendeu-se não fisicamente, mas espiritualmente e atravessou a testa de Rita. Ela sentiu uma dor aguda, lancinante, e quando tocou a testa havia sangue. A ferida estava aberta e não fecharia mais. Durante 15 anos, Rita carregou aquele estigma na fronte. A ferida sangrava, ardia, exalava um odor forte e nauseante. As outras freiras não conseguiam suportar. Rita precisou viver isolada, numa cela separada, excluída até da comunhão fraterna. Mas ela não se queixava. Aquela ferida era seu tesouro. Era a marca de seu amor por Cristo. Era a prova de que Deus a havia escolhido para ser vítima de amor, unida ao sacrifício do Calvário. A vida de Rita nos ensina uma verdade profunda. O sofrimento, quando oferecido a Deus, não é desperdício, é redenção, é participação no mistério da cruz. Santa Rita não pediu alívio, pediu comunhão. E Deus lhe deu o que há de mais precioso, a graça de sofrer com Ele e por Ele.
Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre o poder da oração e da entrega total a Deus, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando a vida dos santos e as verdades que transformam corações. Rita viveu seus últimos anos numa união mística profunda com Cristo. Alimentava-se apenas da Eucaristia. Seu corpo definhava, mas sua alma ardia de amor. Em 1450, o Papa Nicolau V proclamou um ano santo, um grande jubileu em Roma. Rita desejava ardentemente fazer aquela peregrinação, receber as indulgências, adorar nas basílicas dos apóstolos, mas parecia impossível. A ferida na testa estava tão grave, tão repugnante, que ela não poderia viajar. Seria rejeitada, expulsa, humilhada. Rita rezou. E então aconteceu algo extraordinário. A ferida fechou-se completamente. Desapareceu. Rita pôde viajar a Roma, participar do jubileu, rezar nos lugares santos. Mas quando voltou para Cássia, a ferida reapareceu exatamente como estava. Deus havia concedido aquele alívio temporário apenas para que ela cumprisse sua devoção. Depois, o estigma voltou e Rita o carregou até o fim. Certa vez, já nos últimos meses de vida, uma prima veio visitar. Rita estava acamada, consumida pela doença e pela ferida que não cicatrizava. A prima, comovida, perguntou se havia algo que pudesse fazer por ela, algo que desejasse. Rita, com dificuldade para falar, pediu algo impossível. Traga-me uma rosa e 2 figos do jardim da minha antiga casa. A prima ficou perplexa. Era janeiro, pleno inverno italiano. Tudo estava coberto de neve e gelo. Rosas e figos em janeiro, mas por caridade, por amor àquela santa mulher, decidiu ir até Roccaporena. Caminhou pela neve até a casa onde Rita havia vivido com o marido e os filhos. Entrou no jardim abandonado e então viu uma roseira florida, vermelha, perfumada e uma figueira carregada de frutos maduros. Em pleno inverno. Era mais um sinal de Deus. A santa das causas impossíveis estava operando o impossível até nos últimos dias de vida. Rita morreu em 22 de maio de 1457, aos 76 anos. Quando as freiras preparavam seu corpo, a ferida da testa desapareceu e em seu lugar brilhava uma pérola luminosa. O perfume de rosas encheu o convento e se espalhou por toda a cidade. Multidões vieram venerar seu corpo, que permaneceu incorrupto. Os milagres começaram imediatamente, e a Igreja, reconhecendo a santidade daquela vida, beatificou-a em 1627 e canonizou-a em 1900. Hoje, Santa Rita é invocada no mundo inteiro como padroeira das causas impossíveis, dos matrimônios difíceis, das situações sem saída, porque sua vida inteira foi um testemunho de que Deus pode transformar o impossível quando encontra um coração disposto a confiar, a perdoar, a amar mesmo quando tudo parece perdido. Que Santa Rita de Cássia nos ensine a nunca desistir da oração, a nunca perder a esperança, a nunca duvidar da misericórdia divina, que nos ensine que a obediência faz florescer o que estava morto, que o perdão cura feridas mais profundas que a vingança jamais alcançaria e que o sofrimento unido a Cristo tem poder redentor. Porque para Deus, nenhuma causa é impossível, nenhuma alma está perdida, nenhum espinho deixa de poder se transformar em rosa quando se tem fé.